Livro Profecias, Gênesis da segunda obra, segunda parte. Terminei a série de conferências de norte a sul deste imenso Brasil. Descia eu em Roma do avião proveniente do Rio de Janeiro, na véspera do Natal de 1951. Na Páscoa do ano seguinte, 1952, em Assis, junto ao túmulo de São Francisco, sua voz me disse: prepara-te, viajarás com toda a tua família no final deste ano. O próximo Natal passarás no Brasil. É como se tudo já estivesse acontecido. Pronto a obedecer como sempre, esperei que os acontecimentos tornassem possível o que então parecia irrealizável. Não é fácil para alguém quase septuagenário transferir-se com a família, esposa, filha e 2 crianças para um outro hemisfério. E além disso, sem recursos. Só por um prodígio poderia isso acontecer. A verdade, porém, é que o prodígio aconteceu. Aqueles que depois aqui no Brasil reprovaram-me por haver cometido essa imprudência, quase loucura, como disseram, de transferir-me com toda a família para aqui, não conhecem o poder irresistível das ordens espirituais, nem a impossibilidade de desobedecer essas forças do alto, às quais aceitei ligar-me incondicionalmente. Em 1952, ano de exaustiva preparação para a viagem, pude observar uma série contínua de prodígios. Pessoas céticas também testemunharam e tiveram de reconhecê-los como tais. Citarei apenas um. Faltavam 15 dias para a partida do navio, quando inesperadamente surgiram imprevisíveis dificuldades de alguns documentos para o passaporte. Dificuldades que não seriam superadas antes de 3 meses. Circulava desesperançando de uma repartição para outra, quando minha filha me disse que aquele era o momento apropriado para que acontecesse um milagre. Se não teríamos que adiar a viagem e ninguém saberia para quando. Isso porque enormes dificuldades haveriam de surgir com um adiantamento, e só se poderia realizá-la em pleno inverno, enfrentando frio e neve. E o milagre aconteceu. Aparentemente, por acaso, encontrei naquelas repartições um ex-aluno, advogado, que era justamente o secretário da pessoa de quem dependia o caso, e tudo facilmente se conseguiu e resolveu em apenas 3 dias. Assim sendo, viajei na ocasião programada, saindo de Gênova, em fins de novembro. Por ocasião do embarque, a voz me disse: eu mesmo guiarei o navio. Será uma travessia esplêndida, calmíssima, sem tempestades. Isso te provará minha presença, que luzirá na proa. Serei o timoneiro de tua nave. E assim realmente sucedeu. O pessoal de bordo confessou que raramente havia visto uma travessia tão tranquila. Durante a viagem, dirigi-me muitas vezes à proa que estava na direção sul. Avançava majestosa através do Atlântico imenso. E toda vez que dela me aproximava, percebia à frente da nave a presença luminosa de Cristo, que a guiava para os mares luminosos do sul, na direção da imensa terra do futuro, o Brasil. E ele me dizia: não temas, estou contigo. A nave segue a trilha da minha vontade. Confia-te a mim, vencerás. A 8 de dezembro de 1952, desembarcava em Santos, onde permaneceria definitivamente residindo
naquela mesma praia onde Padre Anchieta já havia vivido. Tudo havia acontecido com exaustidão, e o Natal de 1952, como me havia sido predito, foi passado no Brasil. Nesse momento começava a minha história brasileira, que já completou seu 3º ano. Esse período representa uma parte interessantíssima no desenvolvimento do meu destino. Assinala meu ingresso na vida pública depois de 20 anos de preparação nos solitários silêncios de Gúbio. Havia realizado até então um trabalho de maturação interior e de pensamento. Agora, ao invés, deveria viver à disposição de todos sem refúgios de silêncio para concentrar-me. Um mundo em que já não era possível pensar. Eu, que jamais havia falado em público, nem mesmo em italiano, tive que tornar-me um pouco orador e usar a língua portuguesa e viver viajando de contínuo, sem sossego. Estava acostumado a uma vida solitária de meditação, numa casa onde ninguém ia, podendo eu, desse modo, dispor absolutamente de meu tempo, abstraindo-me horas e horas em elevação do pensamento e perdendo contato com o mundo. Agora, diferentemente, deveria habituar-me a viver numa casa onde qualquer pessoa poderia chegar a qualquer hora, em pleno direito de ser recebida e escutada. Considere-se ainda o clima cálido e a alimentação completamente diversa. Urgia também o trabalho indispensável de dominar o novo idioma, sem o que não seria possível o necessário relacionamento, o compreender e ser compreendido. A tudo isso se acrescenta o grave dever de sustentar e defender uma família cujo único sustentáculo era eu. Chegar ao Brasil cansadíssimo da viagem de 1951 e dos preparativos da transferência para aqui, em 1952. Sonhava lançar-me confiante nos braços dos amigos que já conhecia e entre eles viver em paz para escrever meus livros. Desenrolaram-se as coisas, porém, diferentemente. Sobreveio, ao contrário, uma nova prova bem dura para mim. Reconheço agora que ela despontou não somente conforme lógica do desenvolvimento de meu destino, mas foi sobretudo útil. E isso por 2 razões. Primeira, para amadurecer ainda mais minha personalidade, coisa necessária é minha renovação em um ambiente novo, com vistas ao empreendimento de um trabalho diverso. Segundo, para lançar as bases de minha missão, com um exemplo vivido a todos manifestos, em que várias pessoas haviam tomado parte, um exemplo que não deixasse dúvidas sobre a natureza da obra. É este o lado mais importante do problema, por encerrar um grande conteúdo moral. É para mostrar isso, é para patentear o íntimo valor dos acontecimentos espiritualmente considerados. É para realizar uma obra de bem que estou escrevendo essas coisas. E foi nesse sentido do bem que Cristo quis este exemplo, a fim de que a missão, no início de sua vida pública, de realização, lançasse com fatos positivos e verdadeiros seus sólidos fundamentos na realidade experimentada e concreta. Não espere o leitor uma crônica pormenorizada de tais acontecimentos com nomes e lugares. O escopo deste escrito não é uma defesa minha
nenhuma reação pessoal. Não estou escrevendo para queixar-me ou para acusar, mas para estudar como funciona a vontade de Deus. Não me interessam as desrazões ou as razões, nem os pontos de vista humanos. Ao contrário, extasio-me na contemplação dos planos de Deus, através dos maravilhosos caminhos do bem, atônito diante da sabedoria com que vi sua realização. Aqui não aparecerão, portanto, as vãs palavras divulgadas a respeito deste caso. Este é tão somente um trabalho construtivo, desejoso de demonstrar como o bem é mais forte e, ao remate de tudo, só ele triunfa. Esta tese, aqui apenas esboçada, será desenvolvida posteriormente com base nos ensinamentos nascidos das provas destes 3 anos, no último volume da primeira trilogia da segunda obra, A Grande Batalha. Queremos neste capítulo introdutório, bem como naquele livro, demonstrar o significado e o poder do método da não resistência defendido no Evangelho, mostrar a técnica do seu funcionamento e como, sabendo-se usá-lo, ele representa uma mais poderosa arma para vencer todas as batalhas, também na terra, também em nosso triste mundo de astúcias e violências. Buscarei desde já levar para o terreno realístico das lutas humanas que neste período tenho vivido, vencendo com este sistema essa arrojadíssima tese do Evangelho, que nenhuma pessoa tida como prática leva em conta, mas que os acontecimentos destes anos me autorizam a expor aos olhos do mundo cético. Daí sua grande importância e daí também convém explicá-los e entendê-los em seu conteúdo profundo. Esses fatos concretos, através dos quais foi feita a justiça de Deus pelas suas próprias mãos, sem qualquer influência minha, premiando ou punindo esses fatos, repito, fizeram despontar uma nova obra. Esta aqui é apresentada. Esses acontecimentos constituíram um ponto de partida para a primeira trilogia, bem como seu motivo fundamental, e ainda com grandes choques renovaram minha personalidade e deram um novo endereço ao meu pensamento, naturalmente indispensável para escrever uma nova obra. Importa que eu mesmo, que conheço os fatos, os narre sob sua verdadeira luz espiritual. A ocorrência que mais me abalou e impressionara também o leitor inteligente é ver além dos pontos de vistas particulares, partidários e utilitários a maravilhosa presença de Cristo que tudo guiou sem que eu o soubesse, a fim de que seu pobre instrumento pudesse resistir a tudo e a todos, atingindo prodigiosamente a vitória. Assim, com razão, pude concluir uma conferência na Rádio Progresso de São Paulo na noite de 6 de agosto de 1955. Cristo esteve sempre presente e atuante junto a mim, nesta luta e me salvou. Tenho provas positivas de que assim sucedeu e que isso é real. Esses prodígios são para mim um testemunho seguro de que minha missão é verdadeira e vem da parte de Deus, pois de outro modo não teria assim me ajudado. Milagres como estes não acontecem todo dia e não podem ser realizados pelo homem.
Este trabalho não é fantasia. Minha crença é férrea porque está concretizada em fatos. As teorias podem ser discutidas, mas todos compreendem os fatos. Estava no plano de Deus, além dos livros, um exemplo sólido de manifestação das forças espirituais também no plano do mundo prático. Um exemplo através do qual Cristo dá provas de sua presença e poder, permitindo-se a um instrumento seu, pobre, desprovido de quaisquer recursos, vencer todos os obstáculos suscitados por seres poderosos e organizados para confirmar que a missão é legítima e que ninguém tem o poder de sustar o que é da vontade de Deus. Esta é a grande lição moral que devemos aprender desta luta e dos meus sofrimentos. Valeu a pena sofrer, pois os sofrimentos deram seus frutos. Cristo avança, Cristo vence. Ninguém pode interromper sua caminhada triunfal aqui no Brasil. Este é um bom exemplo para todas as religiões e agrupamentos. É uma verdade que pode trazer benefícios sem distinções, com absoluta imparcialidade e universalidade, que são as duas palavras de minha bandeira. Significam elas perdoar, abraçar e fazer o bem a todos. Minha conclusão, despendido-me hoje dos meus caros amigos brasileiros, não é somente de gratidão e amor. Acima de tudo, não é de tristeza, mas de alegria. Não estou aqui para manifestar mágoas, nem para condenar ninguém, mas para alegrar-me, junto aos bons, com a vitória de Cristo. Se os anos de 1953 e 1954 foram anos de luta e sofrimento para mim, este 1955 representa o início do desenvolvimento de uma missão no Brasil. Saio desta luta muito cansado. Lutar durante o dia, cheio de preocupações, e escrever livros à noite. Sozinho, num país novo, esgotaria um jovem de 20 anos. Se fisicamente está cansado este homem de 79 anos que vos está falando, sua alma não se cansou. E ele quer ainda viver, tão só para fazer doação total de si mesmo, mente e coração, a este seu grande bom amigo, que é o povo brasileiro. Assim começou minha vida brasileira. Bem depressa percebi, entretanto, que me faltavam duas coisas absolutamente necessárias para quem quer cumprir uma missão: independência espiritual e independência econômica. Noutras palavras, num país plenamente livre, faltava-me a liberdade. É evidente, todavia, que quem deve obedecer a Deus não pode obedecer aos homens. Quem é instrumento do alto não pode ser instrumento de interesses corpos humanos. O erro elementar de alguns companheiros do meu ambiente de 1953 a 1954 era o mesmo de 1951. Foi não haverem compreendido que minha missão era verdadeira, que nela Cristo trabalhava realmente, sustentando-me, que eu era impulsionado e defendido por forças espirituais, que depois demonstraram seu poder, e consequentemente ninguém tinha o poder de impedir meu trabalho. Assim sendo, quem quer que desejasse utilizar-me para outros objetivos seus, já que não é possível dominar quem deve obedecer a Cristo,
único chefe, seria afastado, como realmente depois sucedeu. Muitos se aproximaram de mim, não para colaborar, mas desejando utilizar minha vida ao Brasil para finalidades outras, que nada tinham a ver com meu trabalho. Antes, dificultando-o, fazendo-me perder tempo e arredando-me da verdadeira estrada. Mensagens e escritos, já conhecidos e publicados, falavam claramente e eram suficientes para esclarecer tudo. Entretanto, não foram compreendidos. Com essa finalidade, quis advertir a quem deveria, em primeiro lugar, ter compreendido com uma carta datada de 1955, em 19 de janeiro, tomando posição definitiva e prenunciando as consequências. Dessa carta que transcrevo as conclusões. Ao Brasil, a que dou os anos mais maduros de minha vida, peço na condição de pobre que sou o mínimo de recurso necessários para uma vida humana. Acreditei ter vindo para o Brasil a fim de realizar um trabalho espiritual e não para cuidar de negócios. Já perdi desse modo 2 anos preciosos que não voltarão. O fato de que minha missão esteja sendo utilizada por alguns em favor de interesses particulares deve absolutamente cessar. O escândalo que ameaça tornar-se público é este, que a luta pela obtenção de direitos autorais e meio de subsistências e por promessas não cumpridas, como uma casa indispensável para morar, me paralisa no cumprimento de minha missão. Quem, com isso, tenta deter uma obra de Cristo, assume uma tremenda responsabilidade. Embora não creia nela, a verdade é que existe uma lei. Também eu tenho assumido e assumo minhas responsabilidades diante de Cristo e do Brasil. Cristo está vendo que o desempenho de minha missão não depende de mim e responsabilizará aqueles que são culpados desse descumprimento. E não nos esqueçamos de que Cristo, além de bom, é poderoso e jamais permitirá a liberdade humana obstruir seus planos. Sendo este de alcance histórico, todos os obstáculos serão esmigalhados. Isso sua voz me pede neste momento, para afirmar, solicitando ainda que esta carta seja conservada a fim de que, relida daqui a alguns anos, se compreenda com as provas dos fatos que virão o grave significado destas palavras. O meu dever é entregar aos espíritas, porque no Brasil foram eles os primeiros a vir ao meu encontro, tanto quanto a todos os homens honestos e de boa vontade. Uma obra ainda em seu início e cujo plano o mundo ainda não conhece, mas que me vem sendo reveladas dia a dia. Agora começa o verdadeiro trabalho. Tenho necessidade de amigos que me auxiliem e não de especuladores que me utilizem a favor de seus interesses. Estas pessoas, segundo sua voz, devem ser distanciadas da obra, considerando que atrás de mim está Cristo, a quem obedeço. Esta ordem é acompanhada de invencíveis recursos sobre-humano para vencer. Nesse caso, os engenhos humanos, as astúcias do mundo, são o mesmo que lutar com a espada contra a bomba atômica. Nestes 2 anos, cada um com suas ações se autodefiniu e se autojulgou diante de Deus, colocando-se, portanto, na desejada posição em face da obra. E o mundo também observa.
Eu vivo sob refletores no palco do mundo. Quem de mim se aproxima é visto sobre os mesmos refletores. Também o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos nos olham, e tudo o que acontece é escrito no livro de Deus e não se apaga mais. Somos todos chamados a colaborar numa obra imensa. Eu não passo de um pobre instrumento que necessita da cooperação de outros instrumentos. É chegada a hora de nos pormos a trabalhar, tomando cada um a sua posição exata e bem definida. A mensagem de sua vida dada em Pedro Leopoldo em agosto de 1951 deve tornar-se realidade. Ninguém poderá alterar os planos de Cristo. Ninguém poderá detê-los. Hoje no Brasil foi escolhido. Espera-se agora se aceitará ou não. Um novo exército, porém, já se está formando, pois no Brasil as almas boas e sinceras são muitíssimas. Esta carta objetiva declarar que em 1955 se inicia uma nova fase de desenvolvimento no plano da missão. Tudo o que foi feito até agora foi tão somente uma preparação. Resolvamos rapidamente este absurdo a que o mundo está assistindo, isto é, que uma obra como essa possa estar à disposição dos interesses de um editor ou do proprietário de uma casa, e ponhamos-nos todos a trabalhar quais instrumentos da mesma obra. O impulso foi dado, o terreno é virgem e fértil. Unamo-nos sob a mesma bandeira de Cristo, que é o único e verdadeiro Senhor desta obra. Estas são as diretivas que, neste momento, sua voz me determina transmitir, chamando-nos novamente em face da gravidade desta obra. A resposta que obtive só se refere à parte prática da carta, de conteúdo econômico, revelando até surpresa pelo fato de minha transferência para o Brasil. Nada me foi respondido quanto à parte espiritual, o mais importante. Foi exatamente por prever que a carta não seria compreendida, senão que se recomendou, como acima está dito, que, se fosse conservada, para que, em releitura mais tarde, fosse entendida em face da prova dos fatos que, então, haveriam de confirmá-la. A única resposta que obtive foi, assim, o meu arrasamento. Detaste ao invés dos auxílios esperados. Encontrei obstáculos, e pesados obstáculos, pesadíssimo para mim, que me encontrava sozinho, sem recursos, em país estrangeiro. E, no entanto, todos eles foram superados. Enquanto, em plena obediência, aceitava as provas das mãos de Deus, a sua presença me acompanhava, resolvendo tudo que eu haja podido não só resistir, mas ainda vencer. Foi um fato tão prodigioso que até os crentes duvidaram, chegando a imaginar uma coisa que eu jamais poderia sonhar. Isto é, que se eu houvesse premeditado friamente ardiligiosíssimos planos diabólicos. Tudo se desdobrava assim, surgia o obstáculo. Era como se um muro se elevasse em meio ao caminho. Impossível alcançar. O terreno se tornava escorregadio, sem apoio firme para os pés. Mistérios equívocos mal entendidos, promessas tranquilizadoras que não se realizavam, esperanças de ajuda que depois se dissipavam, uma atmosfera enganosa de neblinas e miragens, um mundo de coisas vagas e inalcançáveis, de palavras carinhosas, afáveis, fraternas,
mas vazias, inconscientes e sem resultado. Era o mórbido envolvimento do povo. Era o sonho envenenado dos entorpecentes. A alucinação que não consegue mais manter o senso da realidade. Nesse mundo singular de coisas evanescentes, onde as palavras assumiam mais estranhos significados, menos o verdadeiro. Nesse mundo fingido da realidade, somente sua voz firme me advertia sempre: tranquiliza-te, aquele muro cairá, o obstáculo será superado, e me preanunciava os acontecimentos de modo claro e exato, como ninguém o fazia. Diferentemente de todas as promessas humanas, as suas se realizavam. Realmente, depois o obstáculo era vencido, o muro tombava. Isso acontecia após circunstâncias imprevistas, não provocadas por mim, surgidas espontaneamente, mas proporcionadas ao objetivo e de natureza capaz de superar as dificuldades. E no momento preciso. Observando, verificava realmente que uma inteligência superior comandava tudo, pois eu não podia saber tanto. Nem possuía recursos para poder vencer, nem dirigia de fato meus movimentos. Aquelas contínuas vitórias sobre todas as coisas regularmente, sem pressa, com a calma das coisas eternas, sem jamais mínimos enganos, me deixavam atônito. O caso poderá favorecer-nos uma vez, mas o que caracteriza o acaso é sobretudo a falta de inteligência e de coordenação constante de movimentos com visitas a um fim determinado. O caso nos poderá fazer vencer uma vez, mas a sorte repentina nos abandona. Não podia explicar a mim mesmo esta série contínua de prodígios pelos quais sempre vencia, a não ser pela presença de uma inteligência que tudo guiasse. Assim, Cristo tudo comandava e a todos vencia. O meu estado de espírito diante desse ambiente humano, da primitiva confiança absoluta, teve de transformar-se em desconfiança. Comecei a olhar para trás dos bastidores e me arrimei desesperadamente em Cristo, meu único amigo. Cristã e fraternalmente se disse de mim e dos meus tudo que pode inventar de mais calunioso e inverossímil. Embora se dissesse o contrário, na verdade eu não pedia riqueza, porque bem sabia não ter nenhum direito a elas. Entretanto, pedia por saber que tinha direito a isso, a palavra sincera do amigo, e não aquela névoa que me fazia perder o senso da realidade, impedindo-me de prover as minhas necessidades e defender-me. Sua voz continuava a amparar-me, avisando-me de que, bem depressa, tudo se transforma. Eu esperava, obedecendo, e eis que de um conjunto de pequenos prodígios, movendo-se sucessiva e coordenadamente na direção de um mesmo objetivo, nasceu o prodígio maior do afastamento de amigos da primeira hora e o despontar sob a orientação do alto de outros auxílios e novos amigos. Vamos citar apenas dois desses prodígios menores. Quando, em julho de 1954, me foram cortados os víveres, ou seja, a indispensável parcela mensal que recebia do editor para viver, fruto de meu trabalho. Nesses mesmos dias caía do céu um equivalente auxílio, não previsto nem solicitado. Outro prodígio, em fevereiro de 1955, no dia 13, num domingo, foi notificado da supressão das parcelas mensais acima referidas.
Pude finalmente certificar-me de que os prometidos auxílios dos amigos falharam. Na segunda-feira 14, o ofício de justiça bateu minha porta com a notificação judicial para desocupar o apartamento. O ataque desfechava seus golpes decisivos que deveriam derrubar-me, atirando-me à rua, sem meios para viver. Nessas horas, a minha vida e a de minha família estavam suspensas por um fio. Minha fé em Cristo éramos defendidos tão somente pelas potências espirituais. E elas venceram, nesse mesmo dia, de muito longe, sem que nada houvesse pedido, chegou a ajuda para comprar um novo apartamento, isto é, o dinheiro exato para isso, sem mais nem menos. Qualquer um poderia pensar que eu houvesse projetado tudo isso. A verdade, porém, é que eu planejei nada. E tudo foi um miraculoso auxílio de Deus. Como, porém, poderiam admitir esse amparo aqueles que não acreditavam em Deus? Fui assim prodigiosamente salvo de golpes duríssimos e muito bem calculados, para que a outra parte não admitisse a possibilidade da vitória. Eu fui salvo contra todas as probabilidades humanas, sobre os quais as pessoas práticas firmam suas bases, salvo pelo socorro das forças espirituais, forças essas ignoradas completamente por essas pessoas, como o demonstraram. A aliança moral é que a providência de Deus não é uma ideia vã, muito ao contrário, funciona verdadeiramente, desde que se verifiquem as condições necessárias ao seu exercício. Um outro fato devemos ainda observar, além de sentir que esse amparo é justo, trazendo vitória, dando um sinal de aprovação de Deus, como se Ele mesmo quisesse subscrever os acontecimentos. Este outro fato é que os elementos humanos que desejavam desvirtuar a missão, submetendo-se aos seus objetivos particulares, puderam ver, sem a mínima intervenção do instrumento que tudo perdoou, a derrocada de seus planos e interesses. E isso na forma e medida com que haviam procurado sufocar e demolir a obra. Os atingidos sabem, porque assim na verdade aconteceu com eles, que tudo isso é real, embora não cheguem ainda a ver no caso a mão de Deus. E a reação da lei não se deterá enquanto tudo o que for eles foi posto em prática contra ela não tenha sido compensado. E ainda, como querem as forças do bem que tudo comandam, eles não hajam aprendido a lição. Como é possível crer que Deus permita que se possa abusar dos ideais e das coisas santas, pelos quais tantos sofrem e se sacrificam? E, no entanto, esses princípios morais são difundidos e pregados em toda parte, por todas as religiões. Importa compreender que a falta não foi cometida contra mim, que nada valho, nem mereço defesa, foi contra Deus, contra os princípios fundamentais de sua lei. E meu perdão não pode ter a força de impedir a reação da lei. Como pode quem faz uso diariamente desses preceitos ignorar que eles se realizam depois de fato? À vista disso, fui obrigado a publicar avisos na imprensa e todos os leram, tendo por fim acabar, tanto quanto poderia fazê-lo, com um sistema de recolhimento de donativos, cuja proveniência desconhecia, fundos esses nominalmente destinados a ajudar-me. Significavam eles, para mim, um peso de responsabilidade moral, embora não me trouxessem
no oceano de palavras destinadas a saciar-me qualquer sustento que me permitisse cumprir o trabalho de minha missão.